Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos ter mais uma aula de história. O tema que vamos trabalhar hoje, pessoal, é a Grécia Antiga, vamos falar do período clássico, aí, um último momento da Grécia independente. Pessoal, período clássico é a fase do auge e também da decadência do mundo grego. Vamos começar falando aqui pelas guerras médicas. As guerras médicas ocorreram aqui entre gregos e persas, e isso vai marcar o ápice do mundo grego, da civilização grega. Dois fatores principais para que ocorressem essa guerra. Primeiro, rivalidade comercial ali entre gregos e persas na região do Mar Egeu e também da Ásia Menor, e a disputa ali pelo controle dessas áreas. Vale lembrar que os persas também violaram a liberdade, a autonomia das polis gregas que ficavam ali na Ásia Menor. A primeira guerra médica se deu em 490 a.C., pessoal, e nós tivemos a vitória de Atenas sobre os persas na famosa Batalha de Maratona. A segunda guerra médica já se deu em 480 a.C., na primeira, o rei derrotado foi o rei Dario I, o rei persa, e na segunda, o imperador Xerxes foi derrotado. Mas é uma guerra épica, né? A guerra que nós tivemos, a Batalha das Termópilas, onde os espartanos foram massacrados, mas graças à união dessas cidades gregas, da maior parte delas pelo menos, os gregos conseguem uma vitória naval na Batalha de Salamina e depois uma vitória ali completa na Batalha de Plateia. Isso vai permitir com que a Grécia imponha ali a chamada Paz de Calhas ou Tratado de Susa, onde os persas vão se comprometer a aceitar a dominação dos gregos com relação ao Mar Egeu e também à Ásia Menor. Esse é o ápice dos gregos, tá, pessoal? E esse ápice ele se deu graças à união dessas cidades. Mas a decadência virá na sequência. Por quê? Nós entraremos numa fase chamada fase de hegemonias. A primeira cidade hegemônica, ou também conhecida como imperialista, vai ser a cidade de Atenas, pessoal. Atenas vai criar uma confederação de cidades chamada Confederação de Delos. A Confederação de Delos, pessoal, ela é criada no final aqui das guerras médicas e era uma união militar entre diversas polis gregas. As polis que faziam parte da Liga de Delos, ou Confederação de Delos, eram obrigadas a entregar ouro, soldados e navios para o controle ateniense. Okay? Atenas, pessoal, no início usa a confederação para lutar contra os persas, para defender o mundo grego, mas na sequência Atenas passa a utilizar essa confederação em proveito próprio. É nesse momento que nós teremos o ápice da civilização ateniense, pessoal. Esse ápice ficou conhecido como século de ouro ou século de Péricles, é o século 5 a.C. Aqui nós teremos o ápice da democracia ateniense, onde parte desses recursos obtidos através desse imperialismo vai ser utilizado para custear essa democracia. Então, mesmo cidadãos que não têm condições financeiras para participar da democracia agora serão sustentados pela cidade. Então há uma ampliação dessa democracia. Vale lembrar também que paradoxalmente nós teremos ali Atenas impondo essa democracia às cidades da Confederação de Delos também. Aqui nós temos uma grande valorização do ócio, né? Que eu já comentei com vocês numa outra videoaula. O ateniense, pessoal, o cidadão ateniense, ele vai se dedicar à política e à busca da sabedoria. Não se esqueçam, o trabalho é muito mal visto aqui na antiguidade. Quem trabalha nega o ócio, né? Daí vem a palavra negócio, inclusive. E nós teremos aqui também a reconstrução da cidade, que havia sido destruída pelos persas, aqui pelo imperador Xerxes. Essa reconstrução ela vai ser fantástica. Péricles vai se cercar ali de grandes intelectuais, arquitetos, escultores. Nessa época, destacamos a construção do Patermon, feito pelo Fídias, e também ali uma corte que cercava ali o governo ateniense, onde nós tínhamos poetas como Sófocles, o Heródoto, o primeiro historiador, o filósofo Sócrates e o já mencionado Fídias. Óbvio que
esse imperialismo ateniense levou a cidade de Atenas a ser odiada por grande parte do mundo grego. E isso vai levar a uma instabilidade muito grande. E aquela união que existia no mundo grego para lutar contra o bárbaro, contra o invasor, contra o persa, agora ela vai se desfazer. A principal cidade que comandará essa reação contra esse imperialismo ateniense, pessoal, é a cidade de Esparta. Esparta vai criar a sua própria confederação de cidades, é a Liga do Peloponeso, e o choque será inevitável. Nós teremos uma guerra muito importante aqui, que é a Guerra do Peloponeso, entre 431 a 404 a.C. Esse conflito, pessoal, estava em jogo não só a dominação do mundo grego, mas também o rumo que esse mundo grego tomaria. Então, por exemplo, liderando a Liga de Delos, Atenas representava o comércio marítimo, a democracia e o controle ali da Ásia Menor e do Mar Egeu pelo mundo grego. Esparta, pessoal, tinha como principal atividade a agricultura. Então, os espartanos não estavam preocupados com a questão do comércio. Se os espartanos vencessem, a agricultura seria priorizada. Politicamente, eles tinham uma oligarquia militarizada como forma de governo e tinham um apoio, inclusive, dos persas. Por quê, gente? Porque, como não há esse interesse no comércio marítimo, os espartanos vão oferecer aí essa dominação do Mar Egeu e da Ásia Menor aos persas em troca de apoio militar. Depois de tanto tempo de conflito, pessoal, os espartanos acabam vencendo e se transformam na cidade hegemônica aqui do mundo grego. Na sequência, pessoal, nós teremos ainda os tebanos organizando um exército formidável e vencendo os persas e tomando essa hegemonia dos persas. E ainda teremos uma batalha importante, que é a Batalha da Mantineia, onde Atenas e Esparta se unem para destruir os tebanos. Qual é a conclusão que nós temos aqui, pessoal? O mundo grego, de potência aqui da antiguidade, vencedor aí das guerras médicas, agora se envolveu em enormes lutas fratricidas e essas lutas internas acabaram enfraquecendo todo o mundo grego. Esse enfraquecimento favoreceu o quê? A dominação dessa grande civilização grega. Em 338 a.C., na Batalha da Queroneia, Filipe II, gente, imperador da Macedônia, vai subjugar os gregos e vai pôr fim a essa autonomia. O filho do Filipe II, gente, é o governante macedônico mais importante, ele se chama Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, vai promover uma enorme expansão territorial, vai manter a Grécia tutelada, sem autonomia, né, controlada pelos macedônicos, e ele vai estender sua dominação também para a Ásia Menor, para o Egito, para a Pérsia, para a Índia. Para garantir essa dominação, gente, não esqueçam, Alexandre Magno vai criar um novo estilo cultural chamado helenismo. Essa cultura helenística, pessoal, ela nada mais era do que a fusão da cultura do Oriente, da Ásia e da África do Norte, e do Ocidente, que é a cultura grega, que o Alexandre amava, né? Alexandre que foi educado, inclusive, pelo Aristóteles. A ideia de se fundir essas culturas visava dar unidade ao seu império. Óbvio, Alexandre morreu muito novo, né? Essa unidade não foi mantida, mas a cultura helenística, pessoal, ela vai se propagar aqui pela antiguidade, vai chegar inclusive aos romanos quando eles dominarem a região da Macedônia. Essa cultura, pessoal, ela é bem diferente da cultura grega, né? Vamos para alguns exemplos. Os gregos amavam ali o homem, o antropocentrismo. Na cultura helenística, o homem ele perde essa importância, até porque agora você não tem mais cidades-estados, você não tem mais essa ideia de democracia. Você tem um monarca divinizado que é um cara ali que governa de forma despótica. O antropocentrismo é desprezado na cultura helenística. A arquitetura, pessoal, que era ali sóbria, austera, agora ela vai ser monumental, exagerada, com muita ornamentação, até para simbolizar esse desenvolvimento aqui, essas novas civilizações. A escultura, pessoal, vai ter um realismo exagerado e uma dramaticidade também enorme, né? Não esqueçam que a gente tem a substituição também do ideal democrático, né? Pelo ideal despótico, e o fatalismo. O grego, gente, ele sempre foi influenciado ali por uma sociedade que levava ao individualismo, ao desafio ali dos deuses, do destino. Agora, com essa ideia fatalista da cultura helenística, você deve aceitar que você é inferior ao seu monarca, ao seu governante,
e também aos deuses. Tivemos também o surgimento de novas correntes filosóficas aqui nesse contexto, graças a essa fusão da cultura do Ocidente e do Oriente, né, como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. Vale lembrar que o Alexandre também favoreceu o casamento ali entre macedônicos e pessoas de outros grupos culturais e manteve ali também lideranças nativas em cada região conquistada para tentar manter essa dominação. Galera, um forte abraço para vocês e até a próxima.